São poucas pessoas fazendo coisas muito novas e muitas pessoas repetindo o que essas poucas pessoas fazem. Por isso que muitas vezes você acha que é tudo muito repetitivo. Sempre que chega algum vídeo questionando esse tipo de coisa, né, se é uma bolha, se é uma pirâmide e tudo mais, é um conteúdo bem parecido e às vezes a própria pessoa vai tentar te vender algo no final, não vou te vender nada aqui. E é sempre aquela coisa do, nossa, mas os casos são sempre os mesmos, o discurso é muito parecido. Sim, muito discurso é bem parecido. Ah, não é possível que tanta gente venda milhões. Depende, porque assim, vamos setar uma coisa aqui já do começo. Em nenhum mercado, a maioria das pessoas tem muitos resultados positivos ou muitos resultados fora da curva. Se a gente pegar no exato momento em que esse vídeo está sendo gravado no Brasil, você investe seu dinheiro de maneira bem conservadora, você tem aí mais ou menos 15% de retorno ao ano. Isso é a média. Quando a gente joga ali para os outliers, para as pessoas que vão ter um retorno ao ano de, 25%, 30%, 40%, às vezes 50% sobre os investimentos, vai ser isso aqui de gente, quase nada. Isso vai se repetir no mercado de infoprodutos, isso vai se repetir em tudo que é lugar. Quase ninguém que treina para ser um jogador de futebol profissional vai conseguir viver do futebol. Quase ninguém que faz, por exemplo, algum curso como comunicação social vai ser um jornalista de sucesso, uma jornalista de sucesso. Então isso também vai acontecer em um mercado livre, como é o mercado de infoprodutos, de cursos online. Agora, o que as pessoas normalmente não veem? E eu tenho números que são da Hotmart, que são públicos, inclusive, né? Em 2025 foi o ano em que mais pessoas chegaram ao patamar de 10 milhões de faturamento ao ano em uma velocidade recorde, assim. Antigamente as pessoas levavam muitos anos para chegar nisso, ainda leva, só que 2025 foi um ano em que isso foi muito acelerado, sendo que era o ano que estava todo mundo falando que o mercado ia acabar. Primeiro, esse mercado não vai acabar, ele está se desenvolvendo, ainda tem muito a ser feito. Hoje em dia, mais ou menos só 1/5 da população brasileira consumiu algum tipo de produto assim, então ainda não é uma commodity, ainda não é uma coisa saturada. O que é saturado, muitas vezes, é o formato de venda, sim, aí é realmente onde tem muita gente que bate na mesma tecla de que o discurso é parecido, por isso que o discurso é parecido e tudo mais. Muitas promessas são comuns, mas isso vai acontecer principalmente por conta de pessoas que são mais principiantes, que ainda não chegaram em um tamanho, um nível de complexidade de operação que demanda que elas façam tudo de uma maneira diferente. Então, por exemplo, se eu for trazer aqui o caso do Leandro Ladeira, o Ladeira é um cara que tem uma abordagem muito diferente do resto do mercado, mesmo sendo a pessoa que vai vender curso, vai vender mentoria. Ele tem o que ele fala que é a light copy, que é o marketing de premissas, onde ele trabalha menos promessas e ele trabalha mais a repetição do fato de que os alunos e alunas dele têm muitos resultados. E não é uma coisa sobre milhões, é um negócio um pouco mais equilibrado. Oh, thank you. Thank you. Acabei de ganhar uma água aqui no trem. Então, ele já tem um posicionamento diferenciado. E isso faz com que ele seja um dos top 25 do mundo há muito tempo. O que diferencia tanto uma pessoa que chega tão longe de uma pessoa que às vezes não chega nem perto de ter algum tipo de resultado positivo nesse mercado? Sim, existe um pouco de sorte envolvida, mas existem 3 fatores principais. Para um produto vender bem, para qualquer produto vender bem na internet, não só nesse mercado especificamente, você precisa de 3 coisas. Você precisa do produto, que é a primeira coisa, claro, se você não tiver um produto, você não vai vender, embora você consiga começar a vender sem ter um produto. Mas você precisa ter algo que será oferecido às pessoas. Beleza, essa é a parte óbvia. A segunda parte é justamente essa que eu comentei agora, que são as pessoas, a audiência. Várias vezes você vai ver muita gente se ferrando nesse lance de vender curso online, de vender comunidade, de vender mentoria, por N razões. Uma dessas razões vai ser a falta de pessoas que sabem sobre aquele produto, que sabem sobre aquela pessoa, inclusive. Então, não tem como você chegar muito longe nesse mercado sem fazer um investimento massivo em captação de audiência. E por massivo, entenda massivo como algo que cabe dentro da sua realidade. Então, assim, às vezes o massivo para você vai ser você investir ali, R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês, em ser uma pessoa mais vista na internet. Se ninguém está vendo o que você vende, claramente ninguém vai comprar o que você vende. Esse é um ponto muito ignorado quando a gente fala de mercado de infoprodutos, e eu não falo marketing digital, que é o seguinte, gente, marketing digital não existe.
marketing digital, é o jeito de fazer o marketing, mas você precisa muito entender sobre estatística, o básico do básico de estatística, ou seja, a amostragem. Você precisa de amostragem. Então, quanto mais gente está vendo aquele produto que você criou, maiores são as chances de você ter gente comprando. E uma outra coisa que você precisa ter aí bastante sólida é uma oferta. Então, o que é uma oferta? A oferta não é aquela coisa clássica de mercado que, 3 por 1 e por aí vai. Isso faz parte da oferta. A oferta é a promessa. O que diferencia muito a venda de um infoproduto, de uma commodity, por exemplo, assim, essa água que o rapaz do trem acabou de me entregar aqui, eu não preciso de convencimento para vender água. Água é água, todo mundo sabe o que a água faz. A água hidrata, a água mata a sede. E aí vão ter águas que prometem outras coisas, mas no geral, a água é água. Um infoproduto é um produto que precisa de convencimento. Porque como você está vendendo algo que é muito subjetivo, assim, sede, você sente ou você não sente, tá ali. Conhecimento é mais subjetivo. E essa parte subjetiva, eu preciso trabalhar muito neuromarketing, eu preciso trabalhar muito técnicas de persuasão, técnicas de comunicação, que vão fazer com que a pessoa tenha vontade de comprar de mim, tenha vontade de comprar de você. E aí eu preciso de uma oferta muito sólida. Uma oferta muito sólida em um produto digital é uma oferta que leva a pessoa do ponto A ao ponto B. No caso da água, você está com sede, isso vai te fazer parar de sentir sede. Como que isso seria em um produto digital? O Leandro Ladeira, que eu citei aqui, ele não te promete milhões. Ele diz o seguinte: você vai aprender a vender todo santo dia. O que você vai vender todo santo dia? Um produto que você vai aprender a criar, e aí você tem uma oferta que você vai aprender a fazer também. Agora, se isso vai te dar 10 mil reais no mês, 1 milhão de reais no mês, depende muito da junção daqueles 3 fatores ali, que é a oferta, a quantidade de pessoas que é impactada, que são impactadas pelo produto, e em si. É muito parecido ali com a linha original do marketing, né, dos 4 Ps do Philip Kotler. E aí, as pessoas que se destacam muito, elas não param de investir. Outro dado que eu tenho aí para você também, os top 25 do mundo, eles investem mais de 20% do que eles vendem em tráfego pago, né? Que é anúncio na Meta, anúncio no Google, algumas vezes em outras redes ali para testar coisas novas. Eu sei que o Raul Sena, do Investidor Sardinha, faz um investimento massivo em outdoor, em mídia out of home, porque essa galera entende aquela mágica de mostrar a sua oferta para o máximo de pessoas. É muito parecido com um shopping. Então você fala assim, esse mercado ele tá falido, porque eu vejo sempre as mesmas pessoas tendo muito destaque, eu não vejo onde estão os pequenos. Quando você anda num shopping, não é a mesma coisa? Você não vê as grandes lojas nos melhores lugares do shopping tendo fila, tendo movimento, e as lojas pequenas ali no subsolo ou meio escondidas. O que a loja pequena precisa fazer para ter mais gente? Ela precisa investir em um ponto melhor, e nem sempre ela vai ter capacidade. Algumas vezes o erro é você considerar que o seu produto ou a sua oferta é algo que vai impactar milhões de pessoas e que vai ser atrativo para milhões de pessoas, e às vezes não é, isso pode acontecer. Por isso a importância de você sempre testar novos produtos, novas ofertas para novas pessoas e também para as pessoas de sempre. Assim, em 10 anos eu nunca vi esse mercado encolher de tamanho. Eu lembro que no final de 2014 foi quando eu comecei a trabalhar com Hotmart, e eu já fiquei impressionado, eu não acreditava em nada daquilo nos primeiros 5, 6 meses. Eu vi um e-mail de vendas de qualquer player daquela época, falava, isso é ridículo, porque eu vinha de agência de publicidade, eu falava, não tem como isso vender. Mas vende. Tudo vende se você tem audiência e você tem qualidade. Agora, qual é uma outra razão pela qual muita gente não dá certo, pela qual muita gente acaba pulando fora desse mercado e às vezes até virando hater do mercado? Tem uma coisinha mágica que se chama fidelização de compradores. E quem é do e-commerce, quem é do varejo tradicional, já domina isso há muito tempo, porque esses são mercados que têm uma margem muito apertada. Você não consegue lucrar muito em cada venda, você precisa fazer o seu comprador voltar 4, 5, 8 vezes, 10 vezes. E os infoprodutores, no geral, ainda não dominam muito esse aspecto. Os top, né, as pessoas ali que são os top 500 do mundo, se a gente for colocar bem, eles têm uma média de recompra muito boa, eles conseguem fidelizar mais do que 18, 20% da base de compradores deles. Mas quando eu olho
para um e-commerce, quando eu olho para qualquer outra marca de commodity, essas marcas elas tendem a fidelizar mais de 30% dos compradores. Em infoprodutos, você fideliza mais de 20%, já tá ótimo. Para você ter uma ideia, um comprador que recompra de você, por mais que isso pareça óbvio, ele te gera pelo menos o dobro de faturamento de um que não recompra. Então você tem aproximadamente 33, 34% do faturamento do mercado vindo de 16 a 17% dos compradores, que são as pessoas que voltam a comprar do mesmo produtor. Portanto, é muito interessante você sempre considerar não apenas o que você vai vender para a pessoa, mas sim o que vai fazer com que essa pessoa volte para você. Como que essa pessoa vai voltar para você? Atendimento é uma parte fundamental sobre isso, Atendimento é uma parte fundamental para isso, você não pode ter um atendimento ruim. A galera adora falar que vende pra caramba, mas aí de que adianta vender e oferecer uma experiência merda pro seu cliente depois? É tipo você conquistar seu namorado ou sua namorada, tudo vai lindo ali no primeiro date, mas com 2, 3 meses de namoro você trata a pessoa como se fosse um lixo. Não é legal. Atendimento é muito importante, você construir novos produtos e novas ofertas é importante, porque as pessoas você já tem ali, o primeiro produto você já tem ali também, e é muito importante você olhar bastante para a satisfação das pessoas. Se as pessoas não estão satisfeitas com a sua solução, você precisa investigar o motivo e precisa desenvolver coisas novas. A questão é que isso não é algo sexy, isso não é algo glamuroso no mercado, mas quem cresce entende que é necessário. Muitas vezes quem não cresce está olhando puramente só para a métrica de venda, está olhando puramente para o lucro sem olhar para o reinvestimento em tráfego, não está olhando para a expansão de base de clientes, não está olhando para teste de novas ofertas e, pior ainda, está copiando muito. Esse é um mercado em que são poucas pessoas fazendo coisas muito novas e muitas pessoas repetindo o que essas poucas pessoas fazem, por isso que muitas vezes você acha que é tudo muito repetitivo. Só que você precisa ter o olhar de testar coisas novas, de definir ali um espaço de risco que você pode correr testando coisas novas, e aí muito provavelmente o seu negócio chega bem mais longe. Mas esse é um vídeo mais uma reflexão sobre o mercado assim, estou aqui no meio da viagem de férias e me surgiu essa ideia. Não é golpe, não é pirâmide, beleza, isso é uma coisa que um golpista e que um piramideiro falariam. É um mercado sólido. Harvard tem uma empresa de cursos online. A Universidade de Chicago, onde eu já fiz um curso, tem curso online também. Eles também fazem lançamento, eles também fazem perpétuo. Não é todo mundo que vai vender da maneira que aquela pessoa pilantra que você caiu no anúncio uma vez vai vender também. Tenha fé, é um mercado muito legal que leva educação para as pessoas, e se você começa a seguir as pessoas certas, você vai ver que tem bastante coisa interessante. Até mais.